A Bíblia e eu. O Antigo Testamento. Olá, meu nome é Francisco e para lembrar, eu não sou pastor porque não tenho ovelhas. Eu desaprovo o conceito de ovelhas, pois elas seguem o pastor sem contestar. Eu poderei ser até um professor, com vocês sendo os alunos. Juntos nessa classe, assistindo, compartilhando, se inscrevendo na classe ou canal. Como alunos, vocês poderão aprender e entender os mandamentos de Jesus e assim escolher o melhor caminho. Para uma ovelha, o melhor é o pasto verde. Para dar base ou sustentação, eu vou voltar aqui para o início com o Antigo Testamento. Torá, as leis, Nevim, os profetas e Ketubim, os escritos. Lembrando, para os judeus, estes formam o Torá. Eles não adotam o Novo Testamento. O livro sagrado do islamismo é o Alcorão, que foi revelado a Maomé pelo anjo Gabriel. Vamos começar? O Antigo Testamento é um conjunto de escrituras sagradas produzida desde a antiguidade, começando aproximadamente em 1000 anos antes de Cristo, antes da chegada de Cristo. Lembra desses 1000 anos aqui que a gente vai comentar sobre eles mais para frente. Os primeiros registros escritos são transcrições de poemas. Essas transcrições são oriundas de pessoas especiais que possuíam a incrível capacidade de memorizar centenas e até milhares de orações e histórias contadas pelos sacerdotes mais velhos. Alguns dos registros, passados de geração em geração, na verdade, eram leis promulgadas pelos reis, sem nenhuma conotação religiosa. A ligação religiosa geralmente não provinham de reis, e sim de um iluminado que se destacava no seu grupo ou na sua comunidade. Alguns eram tratados até como curandeiros ou apenas de conselheiros. Essas pessoas geralmente eram os mais velhos, podendo ser profetas, videntes ou qualquer outro tipo. Vejam Nevim, os profetas, Pedro, Jeremias, Ezequiel e Malaquias, que foi chamado a Roma pelo Papa Inocêncio II para ser nomeado bispo. Algumas escrituras apresentam um direcionamento que parecem vir de um Deus bravo, apresenta várias leis punitivas, em alguns casos até com alto índice de crueldade. Na verdade, esses evangelhos não vinham de Deus, pelo menos o nosso Deus Pai, e sim das leis promulgadas pelos reis com o objetivo de controlar o povo. Os reis eram tidos como escolhidos por Deus e abençoados pela igreja. Na minha opinião, a vida se resumia à agricultura e pecuária, e principalmente comércio. E os reis mantinham como sua principal ocupação a construção de obras para registrar sua existência, sua passagem na terra, e a adoração a deuses que ninguém explica. Deuses que ninguém explica, só a mitologia. Exemplo, Anubis, com cabeça de cão, Tote, com cabeça de ave, Sarmer, com cabeça de leão, e outros com corpos de peixe e geralmente com mais de 3 metros de altura. Registros de até alturas maiores. Vejam a altura das portas das construções antigas, comprovando a estatura desses deuses. As escrituras começam em Gênesis, os capítulos. E aqui eu vou fazer um comentário. Eu não vou me aprofundar nos comentários sobre o Gênesis, porque o texto é tão cheio de contradições, chegando a absurdos e afirmações que não se ligam. Uma sequência de atos de Deus que mais condizem com uma atividade humana do que uma atividade divina. Qual Deus precisa descansar? Descansou no 7º dia. Como assim? Se ele só criou a divisão dos dias depois?
Ele criou a luz antes do firmamento, que é descrito como o universo onde está o Sol, que é a fonte de luz da Terra. Repito, essa obra dita como divina mais parece uma série de atividades de homens ou apenas escrito por homens, já que se Deus é único, estava sozinho e não existe registro dessa criação. Uma nota. Aqui é registrada a primeira afirmação de espírito e deixa entender que Deus é um espírito. Outro caso. Um meteorito, lembra daquela questão lá dos 1000 anos? Um meteorito de 4,6 bilhões de anos, não é 1000 anos, é bilhões de anos, foi encontrado no Reino Unido. E isso é uma prova científica que a Terra não foi o início de tudo. Já existia antes de 1000 anos, dos 1000 anos citados. Em 1633, no Brasil já tinha sido descoberto as naus, as caravelas já estavam todas aqui no Brasil, né? O astrônomo Galileu Galilei foi condenado pela Igreja Católica por heresia e morreu na prisão. A Igreja Católica pregava que o planeta Terra era o centro do universo e Galileu defendia que os planetas se movem ao redor do Sol. Minha conclusão pessoal. A descrição do Gênesis é uma narrativa criada pelo homem com o intuito de dar a Deus o crédito pela criação do mundo. Porém, não é lógica essa explicação. E não é necessária essa explicação. A fé, a devoção a Deus está acima dessa fraca explicação. Deus está acima de tudo. E de nada ajuda um texto tão cheio de falhas como o Gênesis. Todos os capítulos são uma grande sopa de letrinhas colocadas em ordem com a ideia de justificar a obra de Deus. Mas a narrativa mais parece um conto infantil, com uma sucessão de nomes e idades que não levam a nenhuma conclusão. Olhem o trecho que eu separei. Sem. Sem é um dos filhos de Noé. Em Gênesis 11, temos 11 e 10. Estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos de idade e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E Deus já havia dizimado a população humana e animal da terra. E Sem viveu, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. Arfaxade, aqui é o 11:13, e Arfaxade viveu, depois que gerou Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. 11:14, e Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E Salá viveu, depois que gerou Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E essa sopa de letrinhas aí, ela continua, vai. Vários versículos adiante. E por que o destaque para o primogênito e desprezo para os demais? Gerou filhos e filhas? Essa passagem é uma pura e inocente tentativa quase infantil de justificar, sem nenhum registro, a criação e evolução da população da Terra. Para concluir, vários historiadores comentam sobre as divergências e as divagações descritas no Gênesis, mas uns deixam sem conclusão, outros confirmam, porém, a minha verdade é que os livros de Gênesis é como uma oração, uma reza, onde a fé deve ser sobreposta à razão. Parece uma contradição? Acho que sim. Mas a inocência das palavras devem ser lidas como uma oração. A fé em Deus é maior que qualquer tentativa de explicar ou justificar a sua existência. Prefiro desconsiderar essa verdade e de todas essas narrativas do Gênesis. A narrativa deixa entender que a Terra é o centro do mundo
E hoje nós sabemos que o nosso planetinha é apenas um grão de areia no universo. Deus está acima disso tudo. Ele sabe o que fez e o que fará. Então, em breve, iremos tratar, descomplicar os versículos mais conhecidos e procurados. No final dessa jornada, podemos voltar aos profetas escritos. Tem coisas, tem orações lá que valem ser descomplicadas. Assim, vamos fazer uns especiais sobre os Salmos. Tem muita coisa muito interessante nos Salmos. Bom, por hoje é só. E não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Finalizamos com Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração.